Esse é o podcast ESG, onde exploramos as práticas e as tendências que estão moldando um futuro mais verde, justo e responsável. E hoje estamos ao vivo, diretamente da segunda Expo ESG, o maior evento de ESG da América Latina. E vamos conversar com participantes, empreendedores, personalidades do mundo ESG que estão presentes no evento. Eu sou Giane Tenório, do meu lado agora está o Ricardo Shirota. Ricardo Shirota, para quem não sabe, é presidente do PSEG, né? Também é ex-professor da Exalc, ele tem uma graduação em engenharia agronômica pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em ciências, economia aplicada pela Universidade de São Paulo, doutorado em economia rural pela The Ohio State University e tem experiência em áreas da economia, com ênfase em economia de recursos naturais, atua em várias áreas também, e é um prazer estar recebendo você aqui com a gente para falar um pouquinho comigo. Obrigado, Giane, um prazer muito grande, obrigado. Eu que agradeço. Vamos começar falando do PSEG. O PSEG é uma associação que tem como propósito compartilhar conhecimento de qualidade, né, para melhorar a realidade das pessoas. Então, na sua opinião, como que essas práticas de ESG podem melhorar a vida das pessoas? Perfeito. Realmente, o PSEG é uma instituição privada sem fins lucrativos que tem dois grandes propósitos. Primeiro, disseminar conhecimento de qualidade para o maior número possível de pessoas. E a segunda coisa que a gente faz é ajudar a apoiar ideias inovadoras, positivamente disruptivas, vamos dizer assim, que possam ajudar a melhorar a vida das pessoas e da sociedade como um todo. Nós surgimos há uns 20 anos dentro da Universidade de São Paulo, da Exalc, no Departamento de Economia, quando o nosso fundador, professor Pedro Marques, trouxe dos Estados Unidos uma ideia chamada de educação continuada. E essa educação continuada atende basicamente dois tipos de profissionais. O primeiro é aquele profissional que se formou numa área, mas por diversas razões atua numa outra área, e para crescer nessa segunda área, ele precisa de conhecimentos que ele não teve na formação básica. Então, só para te dar um exemplo, um advogado que trabalha numa cooperativa agrícola, e para crescer dentro da hierarquia da instituição, ele passa a necessidade de conhecimentos do agronegócio. Então, ele pode fazer, por exemplo, um MBA em agronegócio. Sim. Que vai ajudá-lo a, então, aprender coisas que ele não sabia, se atualizar e continuar relevante no mercado de trabalho. E a segunda coisa que eu acho mais importante, talvez, do que a primeira, é que, Giane, os conhecimentos científicos e tecnológicos estão avançando cada vez mais rapidamente. Sim. E mesmo que você forme numa boa escola, tenha uma boa formação, se você não continuar estudando, em pouco tempo, 4, 5 anos, você vai ficar desatualizado. E aí vai se tornar irrelevante no mercado de trabalho. Isso tanto para os profissionais, mas também as empresas precisam que os seus profissionais sejam atualizados para que empresas, continuem e melhorem a competitividade no mercado. Então, a gente atende na área de ensino basicamente esses dois tipos de demanda que a gente tem da sociedade. Bom, e o que isso tem a ver com ESG? Tudo. No seguinte sentido, tanto a área ambiental, quanto a área social, quanto a área de governança, precisa de profissionais qualificados, que entendam os conceitos, os princípios, os mecanismos que ajudam essas diferentes áreas a funcionarem bem. Então, nós temos vários cursos que atendem essas três áreas, né? Sim, três frentes, né? E aí, quem tiver uma necessidade de aprimorar seus conhecimentos, pode entrar no nosso website, pseg.com, e ver lá o elenco de cursos que nós temos. São vários, dezenas de opções, e aonde o profissional pode atender essa demanda. E a segunda coisa que nós fazemos esforços na área de ESG internos. Então,
o nosso discurso em relação à ESG não é só da boca para fora, também na instituição nós temos várias iniciativas que atendem o que a gente acredita ser a nossa responsabilidade. Só para te dar um exemplo, sim, na área ambiental, nós temos no prédio novo 750 metros quadrados de painéis solares que atende 20% mais ou menos da nossa demanda de energia elétrica. O prédio foi construído, nós investimos num sistema de captação de águas pluviais para tentar racionalizar o uso de água. Nós temos um programa interno de coleta seletiva de resíduos. Então, são várias iniciativas, de novo, que a gente tenta, em diferentes tópicos do ESG, colaborar com a sociedade. A gente investe para poder, já pensando nisso, né? Exatamente. Agora, pegando esse gancho que o senhor falou da água, o senhor tem experiência em economia de recursos naturais, né? Como que a economia e a preservação da água podem gerar um impacto economicamente positivo? Jeane, o Brasil é um país abençoado com uma quantidade muito grande de água, né? E por causa dessa abundância, a gente tem um uso, vamos dizer assim, um pouco perdulário, mas à medida que a população vai crescendo, que o país vai se desenvolvendo, a gente vai utilizando cada vez mais água. Essa água limpa passa a ser cada vez menos disponível, mais escasso, e aí o valor dessa água vai aumentando. Sim. E eu diria que a questão da água, não só a gente deve olhar o problema da escassez, mas também em algumas épocas do ano, ou uma abundância, como aconteceu recentemente no Sul, e aquilo foi consequência não só das mudanças climáticas, né, que infelizmente os dados indicam que vão ficar cada vez mais graves, sim, mas principalmente o fato de que o padrão de uso do solo atual não está colaborando para o processo de retenção das chuvas aonde elas caem. Porque dentro do ciclo da água, o ideal é que a chuva caísse num determinado local e, ao invés de escorrer na superfície para causar inundação, a gente tivesse mecanismos, a gente tivesse um jeito que ela infiltrasse no solo, absorção pelo solo, e quando chegar a época da seca, aquela água que foi armazenada no solo vai abastecer os mananciais e atender as demandas na fase de seca. Sim. Então, essas coisas todas têm impactos econômicos, não só para o bem-estar das pessoas, seja ela por escassez ou por excesso, né? Você viu os danos que foram causados, sim, lá no Sul, coisa horrível. Então, a economia de recursos naturais estuda essas questões para ajudar não só o governo a tomar decisões de política econômica, mas as empresas privadas e também as pessoas, né, a fazerem coisas corretas, não impermeabilizarem o solo excessivamente, usar o solo de modo que a chuva possa infiltrar ao invés de escorrer morro abaixo. Então, de novo, foi uma rápida passagem para as diferentes questões que associam os recursos naturais, especificamente a água, né, um dos recursos naturais, com a economia. Agora, você já me falou que lá no PSEG já tem algumas coisas que vocês adaptaram, já fizeram, já investiram, né, para o ESG. O ESG é uma cultura hoje. E a cultura ESG no PSEG, como que o senhor enxerga hoje essa cultura do ESG no PSEG? Para ser aplicado, vai aumentar, vai intensificar. Hoje 20%, como o senhor falou, da energia já é por placa solar, já faz essa parte de armazenamento também de água. Como que vocês pretendem no futuro ou estar investindo mais nessa área? Jeane, claro que políticas governamentais são importantes, iniciativas do setor privado também é importante. Estou falando do setor privado empresarial, mas no fundo, o importante é o comportamento de cada um de nós individualmente.
porque o que vai acontecer, o resultado final vai ser a soma do que nós fizermos. Uhum. Então, lá no PSEG, a gente tem de novo uma série de iniciativas na área de economia de água, economia de energia elétrica. Nós tentamos reduzir a quantidade de resíduos produzidos. Os resíduos são separados entre recicláveis e não recicláveis. Aí a gente junta duas coisas, que é o ambiental com o social, porque os recicláveis são destinados a um parceiro nosso, uma cooperativa de reciclagem, que o nosso material é enviado para lá. Isso gera emprego, gera renda para pessoas que trabalham com essa área, né? Sim. Então, nós tentamos incutir nos nossos colaboradores a importância dessas pequenas ações, sim, que, quando somadas, têm grandes resultados. Só para te dar um outro exemplo, recentemente, em maio, nós tivemos um grande consumo de energia elétrica. Reuni o nosso pessoal de ESG e pedi para que eles propusessem alguma coisa no sentido de diminuir esse gasto de energia elétrica. E a solução simples foi manter as portas e as janelas abertas durante o período do dia que ainda a temperatura lá fora está baixa. Sim. Com isso, em junho, nós reduzimos quase em 50% o gasto de energia elétrica. Uma pequena coisinha. Então, você desafia os nossos colaboradores, quer dizer, nós desafiamos os nossos colaboradores para atingir uma determinada meta, nesse caso, sim, ambiental, e você vê que tem muitas ideias, tem muitas coisas interessantes que podem ser aproveitadas para ajudar a sociedade a caminhar numa direção de mais sustentabilidade. Ai, que ótimo. E hoje vamos falar desse evento maravilhoso, né? Qual que é a sua percepção nesse primeiro dia da segunda Expo ESG aqui em Piracicaba? Jane, como você mencionou ainda há pouco, eu quero crer, me parece que a sociedade como um todo já está conscientizada da importância das questões ambientais, das questões sociais e também de governança, de transparência. Uhum. Agora o que nós precisamos é desafiar os jovens e também os mais velhos, por que não, em desenvolver, em pensar, em sugerir coisas criativas, inovadoras, positivamente disruptivas, que possam ajudar a gente a solucionar os muitos problemas que temos. Uhum. Se a gente puder, junto com isso, ainda gerar emprego, nossa, gerar renda, tanto melhor. Então, eu vejo a possibilidade, inúmeras possibilidades dessas pessoas. De novo, eu vou enfatizar os jovens, porque sim, esses são mais animados, dispostos, ativos, obrigado, a pensarem fora da caixinha, a aparecerem com ideias novas, diferentes, que possam beneficiar o ambiente, a sociedade e a eles próprios. Que é uma questão cultural que deve começar em casa, né? A gente começando com simples atividades em casa, no reciclar em casa, e ajudar um terreno do vizinho, a pracinha, começar com atividades que a gente possa estar ajudando e estar incentivando outras pessoas a terem o mesmo pensamento. Jenny, eu vou te contar um pequeno episódio que aconteceu na minha vida quando eu era mais jovem. Meus filhos eram pequenos e eu estava com um problema muito sério de gasto de energia elétrica em casa. Então, eu chegava do serviço no final do dia e a luz da sala acesa, a televisão ligada, a luz no corredor. Quem nunca, né? E os meninos lá, eu tenho 3 filhos, brincando no quarto. E aí eu chamava eles, falava: olha, pessoal, assim, vocês têm que ajudar o pai. Tá difícil pagar as contas, vamos economizar. Pode usar energia elétrica, mas quando não precisar, vamos desligar. Aí ia um dos filhos pegar alguma coisa na geladeira, abria a porta, ficava lá 5 minutos vendo o que ia pegar, e o frio indo embora, e o motorzinho da geladeira funcionando e gastando energia.
O meu caçula adorava tomar banho, ele tinha talvez uns 4, 5 anos, ficava meia hora debaixo do chuveiro, brinquedo e tal. Alexandre, não pode, filho, você tem que tomar um banho rapidinho. Para tornar uma longa história curta, eu num belo dia, depois do jantar, falei para eles ficarem todos ali, porque eu queria conversar com eles, e fiz a seguinte proposta. Ó, a partir do mês que vem, toda diferença que vocês conseguirem abaixar na conta de luz em relação à média dos últimos 11 meses, eu aumento a mesada de vocês. Distribuo a mesada. Giane mudou da água para o vinho. Tá? Chegava em casa, eu não precisava fiscalizá-los. Tá? Eles se fiscalizavam mutuamente. Um cutucava o outro ali. Cutucava o outro. Iam para a geladeira, rapidinho abria, pegava uma coisa, fechava a porta. O Alexandre, na hora de tomar banho, os irmãos mais velhos, ó, rapidinho, senão você vai apanhar. Quem começou a ter problema de tomar banhos fui eu. Ô pai, rapidinho, viu, pai? Então, é a questão cultural. É uma pequena coisinha, um incentivo positivo que você dê. Tá? E eu estou dando um exemplo de crianças dentro de casa, mas isso a gente uma coisa pode corriqueira expandir, que todo mundo passa. A gente pode expandir isso para a sociedade como um todo. Né? Pode dar uma grande contribuição para, nesse caso, economizar um recurso escasso que é a energia elétrica. Sim. Mas a gente pode falar sobre a água, a gente pode falar sobre lixo, sobre poluição. É uma infinidade de coisas que a gente pode desenvolver, e aí, de novo, eu deixo o desafio para os jovens a pensarem fora da caixinha para promover esse tipo de coisa. Muito legal, que bate-papo gostoso. E a gente continuava aqui. Bom, eu conversei aqui, gente, com o Ricardo Shirota, que, né, diretor presidente do PSEG, e a gente falou com alguns assuntos do ESG, no dia a dia também podem estar ajudando aí a implementar o ESG como cultura. Eu acho que a gente tem que frisar muito isso, né, Ricardo? A gente tem que é um mundo mais... Eu falo que é um mundo perfeito. Se todo mundo aplicasse um pouquinho do ESG no dia a dia, nossa, que maravilha seria. Mas você que está aí com a gente, não sai daí não, porque a gente continua transmitindo. Você pode estar participando, pode estar curtindo com a gente, pode compartilhar também aí o nosso site, né, que é o expoesg.com. Aí o pessoal pode estar assistindo e você vai ver palestras, vai ver tudo que está acontecendo ao vivo aí. E a gente daqui a pouco traz mais entrevistados para estar conversando sobre o ESG aqui no nosso segundo. Você sabe que é a maior da América Latina, né? Pois é. A gente está... Piracicaba... É o pioneirismo e a gente está aqui. Excelente. Então a gente volta já com mais entrevistas para você. Continue ligado, continue ao vivo com a gente.